Quem gosta de fazer contas, diga eu. Nota-se. Pois é. Hoje nós vamos falar a matemática na escassez. Uau. Diga, matemática. Não vou dar nenhumas aulas para vocês, lições de matemática, nem vos levar para um curso de contabilidade, que antigamente era o curso de contabilidade, nem também ir para um curso de economia, fazer uma licenciatura de economia, nada disso. A matemática é fácil. E de certeza é. Vamos ver aqui. Cadê o Gerson? O Gerson fugiu. Não, Ruben. Põe lá, meu filho. O Ruben. Muito bem. Estes são os sinais que nos acompanham durante a nossa vida. Precisamos de saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. E vocês dizem, pastora, agora é que endoidou. O que é que isto tem a ver com a vida cristã? Meus queridos, tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Desde pequeninos, nós ensinamos as crianças a matemática e os sinais. Antigamente, assim que eu já tenho assim uma certa idade, não é verdade? Que a 15 dias faz 58 anos. Antigamente, os nomes eram muito práticos. A subtração era simplesmente, era o menos. Acabou-se. Nós íamos fazer as contas, é menos. É qualquer coisa, menos. Quando era o mais, nós dizíamos, não, tem que ser mais. Era tudo muito mais fácil. Mas hoje em dia há outras palavras e nós vamos pensar aqui um bocadinho. A subtração é o menos, a adição, somar é o mais. A multiplicar já sabemos que é 2 somar e dividir. Desde criança aprendemos a fazer as contas e crescemos a fazer contas. De certeza que você, para casar, teve que fazer contas. Ninguém se casou. Quem se casou aqui? Ok. Você, para casar, teve que fazer contas. Você, para ter um filho, você tem que fazer contas. Você, para trabalhar, você precisa de orientar o seu ordenado para depois fazer contas. Toda a nossa vida, nós precisamos de saber fazer contas. Mas o que é que isto tem a ver com a nossa vida cristã? Tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Nós vamos crescendo e nós vamos ter que aprender a fazer contas para gerir as nossas finanças, para gerir a nossa casa, para gerir as nossas compras e para gerir as nossas férias também. Você não pode ir de férias com um valor que você não consegue lá chegar. Você tem que saber gerir as suas finanças. O que é que a matemática tem a ver com a minha vida cristã? Eu quero lhe dizer que tem a ver tudo. Como estamos a fazer a nossa matemática? Pergunta a si próprio, como é que você está a fazer a sua matemática? A sua. Porque a nossa matemática é este, quando nós vamos para a escola aprendemos a somar, a subtrair, a dividir. Mas não é essa a matemática que eu quero falar. Como é que nós estamos fazendo a nossa matemática? Mas a matemática de Deus. Podem dizer amém? Meus queridos, como eu disse desde criança, nós aprendemos e precisamos de saber fazer contas. Antigamente, bastava um papel, no meu tempo, um caderno, ou então um quadro. Quem é que tem? Aqueles quadrinhos de uma ardósia, que vocês chamam uma ardósia, e um gizinho. Eu sou desse tempo, eu sou muito velha. Ou então, simplesmente, os anos começaram a passar, a gente tinha um caderno, um lápis e uma borracha. Mas hoje em dia, já não é assim. Eu andei a ver se encontrava uma máquina de calcular, que isso já foi mais à frente, já se começava a utilizar uma máquina de calcular. Agora hoje, nós temos tudo no telemóvel. Coisa mais linda. É só lá ir e fazer as suas contas. É fácil. Mas, queridos, precisamos saber fazer contas das nossas finanças, da nossa vida.
financeira, não só com os bancos, não só como nós gerimos. Vocês acham que eu estou só a falar daquilo que é financeiro, mas não. O que é que a matemática, como eu disse, tem a ver com a minha vida? Tem a ver tudo. A minha vida cristã, como eu estou a gerir, como eu estou a fazer contas da minha vida cristã com Deus. Como? A subtrair, a somar, a multiplicar ou a dividir. Meus queridos, nós precisamos, como cristãos, nós temos a responsabilidade de ter e de fazer a matemática de Deus. Quem não conhece a palavra tem desculpa. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de ter e fazer a matemática de Deus. Precisamos primeiro, o menos, precisamos de subtrair na vida cristã. Esta é que é pior. Eu acho que de todos os sinais é este o dividir, que a gente não gosta. Precisamos de subtrair, de tirar o meu ego, a minha razão, a minha velha vida, a minha hipocrisia, a minha vontade. Subtrair o meu eu. Eu estou a falar na matemática de Deus. Não estou a falar na matemática física normal que nós aqui temos. Eu tenho que tirar a minha prioridade para pôr a prioridade que é Deus na minha vida. O menos do eu, por quem está crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Ele. Vamos lá, começar a tirar o nosso eu. O menos do que eu acho, o menos da minha opinião. Meus queridos, precisamos de fazer uma matemática que agrada e honra a Deus. Como eu disse, o menos do meu eu. E nós, como igreja, nós devemos de fazer cálculo, de ter a matemática que agrada e honra a igreja. Vivemos numa sociedade dita cristã. E as pessoas estão se esquecendo da matemática de Deus. Sou eu. Queridos, nós como igreja, como eu disse, que nós como igreja precisamos de ser um cemitério de egos para ser uma maternidade, uma sala de partos para aqueles que nascem em Cristo Jesus. Queridos, nós só conseguimos fazer a matemática de Deus quando o meu eu começa a ser quebrado. Não se faça a minha vontade, mas aquele que me enviou. Como eu disse, meus queridos, nós precisamos de começar a tirar, começar a subtrair da nossa vida este sinal. Do que eu acho, das minhas opiniões. Tu podes ter uma opinião, mas vê o que é que tu fazes com a tua opinião. Se tu estás lá com a tua opinião, ok. Se tu não estás lá, não precisas de dar opinião. Vamos pôr menos de nós e mais de Deus. Segundo, o sinal mais é estar disposto a dar. Aqui já a porca começa a torcer a orelha. Como nós nos tratamos uns com os outros. Dar. O Senhor Jesus é o maior exemplo para todos nós. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Se nós queremos ser o seu reflexo, a sua imagem aqui na terra, nós temos que ter coisas básicas e esta é uma delas. Como nós nos tratamos? Como nós nos tratamos uns com os outros? É denegrir? É deitar abaixo? Ou é somar? Tu elogias? Tu dás um agrado? Tu dás um abraço? Tu dás uma palavra de conforto? Como nós nos tratamos? A palavra do Senhor nos diz em Atos: bem-aventurado coisa dar do que receber. Se foi as próprias palavras do Senhor Jesus, e eu quero ser igreja é isto. Fomos chamados para servir uns aos outros. Somos chamados para somar na vida dos outros, sem esperar nada em troca. Nós vivemos numa matemática lá fora, numa matemática física
Se me fazem, pagam. Se não me fazem, de mim não levam nada. Mas a matemática de Deus não é essa. Se não te fazem, faz. Se não abraça, abraça. Se falam mal de ti, fala tu bem. Se te traem, ama e perdoa. Esta é a matemática de Deus. Vocês estão todos caladinhos, não sei se é do frio. Precisamos de tomar este ato de dar aos outros. Nós gostamos muito da igreja de Atos. Uau! Uma igreja só num dia, 3.000 vidas chegaram àquele lugar. E nós dizemos, uau, que maravilha! Mas a palavra de Deus nos diz que eles faziam a matemática de Deus. Tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eles estavam ali para somar. Diga, eles estavam ali para somar. Isto é ser igreja. Como eu disse, nós temos o exemplo de Jesus, que ele não veio para ser servido, mas para servir os outros. Queridos, nós fomos chamados para somar na vida daquele que está ao nosso lado. É muito fácil nós somarmos com quem nós amamos. É muito fácil nós somarmos com quem nós desejamos bem. É muito fácil nós somarmos com quem nós até temos ali uma certa afeição. Mas a matemática de Deus ama o teu próximo como a ti mesmo. Podem dizer amém? Fomos chamados a somar juntos. Diga, juntos somos mais que vencedores. Juntos podemos todas as coisas. Temos o Pai e cada um de nós. Isto foi o que aconteceu na igreja de Atos. Somos chamados a somar o mundo, a adversidade da vida. Eles nos tiram a paz. Olha, veja a matemática do mundo lá fora. Tiram-nos a paz, o amor, o desânimo. E aqui nós podíamos andar a fé. Mas nós estamos aqui para somar. Aquilo que o mundo tira, nós somos chamados para dar. A paz, a alegria, bom ânimo. Podem dizer amém? Nós somos chamados. Olha, veja a matemática de Deus. Nós somos chamados a somar e ter o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Podes colocar, filho. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amor. Somos chamados a dar amor. Somos chamados a dar paz. Somos chamados a dar alegria. Somos chamados a somar com paciência. Vivemos numa sociedade, ninguém tem paciência. Se o computador demora mais que 2 segundos, nós já estamos. Se estamos com o carro, o senhor da frente é lerdo, primeiro que ande, primeiro que acelere, e nós já estamos pi. É verdade. Não é, Walter? Às vezes há umas abelhinhas que andam assim. Paciência. Nós somos chamados a levar paciência. Aquele fez o sinal para um lado e foi o sinal para o outro. Não abra o vidro, não chame nomes, não diga seu lerdo. Ok, ele é lerdo, mas diga, você é uma bênção. Nós somos chamados, queridos, para ter o fruto do Espírito. Esta é a matemática de Deus. Venha quem vier, nós temos que continuar a ter a nossa fé vincada em Deus. Podem dizer amém? Venha quem vier, venha as circunstâncias, venha ao marido, venha ao trabalho, venha a guerra, venha o que vier. A nossa fé não pode ser perdida. Ninguém tem autoridade para nos tirar a nossa fé. Bondade, seja bondoso. Ah, não. Se me derem o dom, não, mas isso não é matemática de Deus. Matemática de Deus diz, dá. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Bem-aventurado coisa é dar do que receber. E assim soma o fruto do Espírito à sua vida. Paute como sinais para a sua vida da matemática, o fruto do Espírito. E você vai ver que vai ser fácil. Não vai ser assim, mas é possível. É possível. Olhe, lava os pés. E nós temos o exemplo de Jesus, quando ele estava com os seus discípulos na última ceia. Ele foi lavar os pés aos discípulos. Você acha que Jesus não sabia
que Pedro iria o trair, que Judas iria também trair e negar. Mas o que é que Jesus fez? Ele fez a matemática do céu, lavou os pés àqueles que o iriam abandonar. Querida, a matemática do céu é você lavar os pés. Pastor, agora vão dar com uma bacia. Não, não é isso. É o fruto do Espírito. Faça a matemática do céu aqui na terra, que eu acredito, a palavra de Deus diz mais bem-aventurados. Seremos felizes. Precisamos de rever a nossa matemática para a nossa vida cristã. Como eu disse, queremos a igreja de Atos, mas não queremos fazer o que a igreja fez. A igreja fez somar. Nada do que era seu. E todos foram para somar. Coisa linda. Eu ainda continuo a acreditar numa igreja assim. Terceiro sinal, dividir. Este é o pior de todos. E nós temos que ensinar as nossas crianças, queridos, a dividir. Não, uma criança pequenina começa, é meu. Se a gente tira alguma coisa, é meu. Não, ensina a criança a dividir. Mesmo pequenina, ensina a criança a dividir. Este é o pior sinal que nós não gostamos. É a ação de dar. Mesmo quando nós temos quase nada. O tema da nossa mensagem hoje é a matemática na escassez. Mesmo que você tenha quase nada. O ser humano, como eu disse, tem muita dificuldade em dividir. E as nossas crianças. Olha o que é que Provérbios 22:8 diz. Ensina ao menino no caminho em que deve andar, para quando ele chegar velho, não se vai esquecer dele. Ensina a palavra aos seus filhos. Ensina a palavra aos seus netos. Ensina a matemática de Deus na sua linguagem. Eu acredito que os seus filhos, no meio da adversidade, vão ser jovens com futuro, sabendo o que querem para a sua vida. Não o futuro daquilo que é financeiro, mas o futuro que nos espera lá em cima, no céu. Você pode dar tudo aos seus filhos e não dar a matemática de Deus. O seu filho vai ser orgulhoso, prepotente, arrogante. Tão feio. É tão feio ter um filho assim. Vamos ensinar a matemática do céu aos nossos pequeninos, até quando eles chegarem mais velhos, eles não se vão esquecer. Ensina a matemática de Deus para ele ter resultados que agradam o coração de Deus, que honra a Deus. Você sabe porque é que nós precisamos da matemática de Deus na nossa vida? Em primeiro lugar, para agradar ao Senhor, para honrá-lo. Podem dizer amém? Nós estamos a chegar ao Natal, coisa mais linda. Ai, Natal. É cabazes, é tudo por todo lado. Faz-se campanhas daqui e dali. Mas eu digo, a matemática de Deus não é numa data. É um ano inteiro. A matemática de Deus é para ser vivida uma vida inteira. Esta é aquilo que Deus quer. É a matemática de Deus. Mas a matemática física, a matemática humana, ai, o mundo agora vai parar porque é o Natal e vamos dar. Então, e o resto? E o resto do ano? Nós temos o carrinho do amor. Todos os meses. O que tu estás a dividir? Ou continuas com uma despensa cheia e com um coração vazio para dividir? Ah, não, eu não dou porque faz assim. Oh, gente, a matemática de Deus é para somar, é para dividir. Tire o seu orgulho, tire o seu acho. Pá, mesmo que as pessoas metam tudo no caixote do lixo, não se preocupe, mas você fez a matemática de Deus, voluntariamente, de coração. Podem dizer amém? Vamos utilizar isto para a nossa vida. Como estamos a dividir a nossa matemática com Deus? Como nós estamos? O nosso tempo, o nosso amor, o nosso serviço, os nossos recursos, o nosso perdão, como nós estamos a dividir esta matemática? A matemática de Deus gera um milagre. E podemos ir, 1 de Reis 17:8, que nós temos a viúva de Sarepta. Todos nós sabemos a história de Elias, um homem de Deus,
sempre foi cuidado por Deus. E Deus, mais uma vez, age na vida deste homem com a matemática de Deus. E manda ir para Sarepta, ter com uma viúva, pobre, viúva, que iria sustentar. Nós podemos pensar o lugar, o tempo, a saúde, as circunstâncias, pode ser um gerador de milagres. Não importa qual a matemática que tens vivido até aqui, o importante é a matemática que tu vais viver a partir daqui. É lógico que esta matemática tu vais ter sempre que fazer até morreres. Mas aquilo que Deus quer é que nós possamos começar a usar a matemática de Deus na nossa vida e quem nos rodeia. Vivemos numa sociedade dita cristã que não aguenta a matemática de Deus, as provas, a escassez, as adversidades. Estamos a ficar com raiva, indignados com tudo e todos. Reclamamos até com Deus. Reclamamos com Deus porque é que é as guerras, reclamamos com Deus porque é que vem a doença, reclamamos com Deus porque é que Deus não faz a minha vontade, reclamamos com Deus, mas porque é que eu não tenho isto? Nós reclamamos com Deus. Essa não é matemática de Deus. Queridos, a matemática de Deus pode vir até à nossa vida adversidades. Mas olha o que Romanos diz, Romanos 8, 28, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos chamados ao seu propósito. Nós somos chamados para fazer a matemática de Deus. Pare de reclamar no meio da adversidade. Pastora, mas eu fiz as contas e não chego ao fim do mês. Pois é, você fez estas contas. Você fez estas. Começa a fazer estas. Você vai ver. Você vai ver. A palavra de Deus diz que Deus nunca viu um justo a mendigar pão. Então eu tenho que rasgar a Bíblia. Deixe de fazer esta conta e comece a fazer a matemática de Deus. E você vai ver que no meio da adversidade da sua vida, queridos, não estou a falar de dinheiro. Vocês vão logo para o dinheiro, porque a sociedade está no topo, é tudo dinheiro. Toda a vida é gerida pelo dinheiro. Casamento tem que ter dinheiro, as nossas finanças têm que ter dinheiro, as nossas férias têm que, tudo tem que ter. Mas não é isso que eu estou a falar. Não é isso que eu estou a falar. Pare de reclamar com as suas adversidades. Reveja qual foi a matemática que você fez até hoje. Qual foi a matemática que você fez? Deus quer gerir um milagre mesmo na adversidade, mas para isso faça a matemática de Deus. Eu faço uma confusão. Eu agora tenho uma cadelinha, que é a Bibi, que me ofereceram. Não a comprei, porque eu não dava 400 euros por um cão. Não dava. Nem nunca dei, também não era agora. Então ofereceram uma cadela, alguém comprou a cadela, não podia ter a cadela, e então eu tenho um Border Collie. É uma menina, é Bibi, é muito fofinha. Quando eu fui comprar a ração para ela, é Bibi. Quando eu fui comprar a ração para ela, eu disse logo à senhora, disse, olha, é assim, 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 cão lá em casa não é gente, cão lá em casa é tratado, é cuidado, mas não é gente. Por isso eu quero uma ração minimamente. Ok. E ela diz assim, olha, a senhora, e ela que vende as rações, a senhora faz muito bem. Disse, eu gosto de tratar bem dos animais, não se é preciso, vou com eles à vacina, vou com eles ao médico, mas eu não gasto loucuras. E ela disse assim, olha, eu fiquei chocada. Uma avó com um neto, que a mãe foi-se embora e deixou a criança com a avó, e o neto devia ter uns 6, 7 anos. E a avó foi às compras com o neto e com o cãozinho. Não foi o meu, foi com o cãozinho. E a avó gastou 70 euros em bugigangas para o cão. É uma ração de assim, é um brinquedo assim, é um fatinho assim, é uma coleira assim, é não sei quantos. 70 euros. E o neto dizia assim, ó vó, eu quero umas sapatilhas. Que horror! Eu alguma vez vou dar 70 euros por umas sapatilhas para tu andares a estragar? Vocês riem-se. Mas é isto que acontece. As matemáticas são todas ao contrário. Deixamos as pessoas para as coisas. Animal,
É um animal. Amém? Meus queridos, como eu disse, se há adversidade, é porque nós geramos mal as nossas contas, a nossa matemática. E nós podemos ver que Elias, lá vai ele, ter com esta viúva, Elias tinha fome, precisava de ser sustentado e cuidado. Elias tinha sido sustentado pelos corvos que levavam comida para ele. Isto era o fast food na altura. Era tipo agora os drones, eram os corvos, ok? Vivemos numa sociedade dita cristã, com uma vida tão rasa com Deus, se esquece de continuar a fazer a matemática de Deus. Primeiro ponto, temos 4 pontos, precisamos de reconhecer como está a nossa matemática. A nossa matemática parece que alguma coisa dá errado. Você chega ao fim do mês, não tem dinheiro. Você chega, o casamento está uma lástima, a família está separada, o trabalho nada corre bem. O que se passa? Reconhecer que a sua matemática não está a dar certo. Temos um problema. Elias pediu 3 coisas essenciais que estavam na escassez na vida desta mulher. Já não está nas nossas mãos quando nós precisamos de um milagre. Nós entregamos naquilo que pode fazer o milagre. O nosso Elias estava em maus lençóis, andava a fugir de Jezabel, foi cuidado depois pelos corvos alimentados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. As adversidades da vida deste homem pareciam que não paravam. Mas ele precisava de um milagre, que era o alimentar. Eu quero dizer, sem a matemática de Deus, o milagre não acontece. Segundo ponto, precisamos de refazer as nossas contas, de retificar as nossas contas. Quem você está a priorizar nas suas contas? Lá você está a falar dinheiro. Não. Claro que não. Também é, mas não. Vocês pensam logo no dinheiro. Priorize Deus na sua vida, no seu tempo, na sua disponibilidade, mesmo do meio da adversidade. Queridos, talvez vocês não são muito bons a matemática. Está aqui o manual de matemática do céu. Está aqui. Basta vir aqui. Tem aqui tudo aquilo que você precisa para a sua vida, para a sua caminhada com Deus. Corremos de um lado para o outro, à procura de solução, e nos esquecemos de refazer a nossa matemática, de subtrair da nossa vida aquilo que nos impede que a matemática de Deus seja feita na nossa vida. Precisamos de somar na nossa vida e no próximo. Precisamos de dividir a minha equação, a minha conta. Na matemática de Deus vai gerar milagres. Terceiro, Deus disse a Elias, vai para aquele sítio. Vai até Sarepta. Está lá uma viúva que te vai sustentar. Queridos, estar na direção de Deus é fazer a matemática de Deus. Comece hoje a fazer a matemática de Deus. E nós podemos ver que Deus disse a Elias, levanta-te, 1 de Reis 17:9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali uma mulher que eu ordenei, que é viúva, que te sustente. Deus deu a matemática, a direção certa para a vida de Elias e também para nós. Muitas vezes nós queremos andar por atalhos. Ai, não, esta continha, eu fiquei muito chocada quando eu fui ao Brasil, que fui numa época da Páscoa e estavam a vender ovos da Páscoa. 6 meses. Você compra um ovo da Páscoa e paga em 6 meses. 6 meses. Eu digo assim, se o ovo da Páscoa é 6 meses, então o carro é quando? A casa é quando? A roupa é quando? Vocês estão cá. O que é que acontece, querido? Você nasce já endividado, porque a sua mãe já endividou. Endividou a cama, endividou o carrinho, endividou tudo. Você cresce, você vai para a tropa, a sua mãe ainda está a pagar. Vocês estão cá? Vamos fazer a matemática de Deus. Podem dizer amém? Acredito que os resultados vão ser muito melhores. Nós podemos justificar, meus queridos, e com tudo e mais alguma coisa. Elias precisava de ser sustentado. Ali estava ele, num tempo de seca, e foi ter com aquela mulher.
Deus está-te a dar a direção, a palavra de Deus, a matemática de Deus. Não pare na caminhada de fazer a matemática de Deus. Quarto e último ponto, priorize Deus para a sua vida. Muito podemos aprender com esta mulher, a matemática que ela usou. Ela tinha a matemática física, a água era pouca, a farinha eram umas gramas, o azeite eram uns decilitros. Mas na matemática de Deus é diferente. O menos dela, o pouco dela e o dividir dela multiplicou o azeite, a farinha da panela dela. Vocês estão cá? Muito nós podemos aprender. Podemos dizer que Elias estava indiferente a esta mulher. Ainda mais, pediu água, que havia seca. Muito nós podemos aprender. Eu não sei se alguém entrasse em minha casa e dissesse, eu só tivesse isto, qual era a nossa reação? O que é que nós iríamos fazer? E ela, o pouco que ela tinha, a matemática de Deus na escassez traz multiplicação à nossa vida. Por isso, pare de fazer estas contas. Pare de fazer estas contas. Podemos ver, queridos, que o profeta disse, ok, só tens isso, então faz um bolo e dá-me a mim. Coisa mais linda. Que mãe desnaturada, pensamos nós. Iríamos logo chamar os direitos humanos. Oh, Ruben, que homem de Deus, a internet aparecia lá, os mídias apareciam lá. Que homem é este? Mas ela estava a fazer a matemática de Deus, que ela não permitiu que a escassez que havia na sua vida lhe tirasse a sua fé. E ela acreditou, porque Deus já tinha falado com ela. E ela, o pouco que ela tinha, ela dividiu, ela deu ao homem de Deus. Nós podemos ver o que é que o Senhor Jesus diz em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro, priorize primeiro Deus. Podemos ver a atitude desta mulher na escassez da sua matemática física. Ela subtraiu a sua vontade, o medo de ficar sem nada, e somou e dividiu aquilo que tinha. Enquanto nós não entendemos na nossa mente a matemática de Deus e descer ao nosso coração, nós vamos sempre pôr eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. E depois o que é que nós temos? Temos pessoas frustradas. Frustradas no casamento, frustradas a nível emocional, frustradas a nível de trabalho, frustradas. Não basta saber a direção, há que estar a fazer a matemática de Deus. Precisamos de refazer a nossa matemática. Quando fazemos a matemática de Deus, Deus multiplica. E nós podemos ver isso no verso 14. A farinha da panela e o azeite da botija não se acabará. Nós gostamos muito do resultado, mas para que chegue ao resultado, nós precisamos de fazer o resto. Foi preciso duas personagens. Hoje, na matemática de Deus, é preciso duas personagens. Diga, eu e Deus. Mais nada. Porque tu não entras ao céu atrelado com o teu marido, nem atrelado com o teu pastor, tu entras ao céu sozinho, nem atrelado com o teu filho. Por isso, cada um de nós tem a responsabilidade de fazer a matemática de Deus todos os dias. E nós podemos ver o final das adversidades que teve com Elias, na pobreza da vida desta mulher. Mas a matemática que esta mulher fez foi a matemática que gerou o milagre. E vocês dizem, pastora, como é que é preciso? Aonde é que eu vou fazer esse workshop? Aonde? Aonde é que eu vou fazer essa network? Aonde é que eu vou fazer? Estás no sítio certo. E a palavra de Deus, vamos todos abrir. Em Salmos, diz assim, Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Este é o teu manual. Este é aquilo que tu precisas viver. Muito nós podemos aprender, como eu disse, com esta viúva. E nós podemos ver que na matemática de Deus há obediência, há fidelidade. Alô?
e a gente não gosta, mas é isto que nos leva para o céu, é isto que gera aquilo que o salmista disse, somos mais que felizes com Ele. Meus queridos, vamos ficar de pé. Como está a tua matemática? Qual é o maior sinal na tua matemática? É o mais, eu, e depois eu. Somos chamados hoje para subtrair, para pôr menos de nós, para que o mais de Deus seja em nós. Queridos, precisamos de somar e precisamos de dividir. Para tu estares hoje aqui, para este grupo estar aqui, para estar no café, para tu poderes ir ao café e comer, alguém somou, alguém subtraiu da sua vida e alguém dividiu. Para tu estares hoje aqui com as casas de banho limpinhas, alguém deu o seu tempo para limpar a casa, para ficar cheirosa, para tu chegares. Isto é ser igreja. Como está a tua matemática? Qual a matemática? Tu dizes, pastora, nada na minha vida dá certo, financeiramente, emocionalmente, no casamento, nada dá certo. Faço um negócio, o negócio não dá certo. Começa a fazer a matemática de Deus. Começa a fazer a matemática de Deus. Menos tu, menos tu, menos tu. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que hoje não precisamos de nenhuma cábula. Que a palavra de Deus, ela entre no nosso coração e que nós possamos pôr em prática. Não estou a falar isto porque é Natal. Estou a falar isto porque nós precisamos de viver uma vida assim. Não um ano. Não, eu dou, mas à segunda vez eu já não dou. Queridos, a matemática de Deus. Eu dou um abraço, mas dou-me um coice. Não deixes tu um coice. Limpa o coice. E dá um sorriso. Falaram-te mal. Qual é a matemática que tu estás a usar? Sou uma cambada de burros. Ok, tu és o chico esperto, maravilha. Então ajuda aos outros que são menos inteligentes, com gentileza, com bondade. Vocês estão cá? Qual a matemática? Nós podemos ver a forma como esta mulher, ela honrou o profeta. Não foi a reclamar, ela simplesmente fez. Querido, às vezes apetece-me pegar em cada um de vocês e dizer assim, vocês estão nesse patamar, porque vocês estão a fazer a matemática errada. Comecem a fazer a matemática do céu e vocês vão ver a bênção que vai chegar à vossa vida. Eu não sei quantos hoje reconhecem que não têm feito a matemática de Deus na sua vida, mas que querem. Há pessoas que não querem, mas aquelas que querem. Por isso feche os seus olhos. Pense, reconheça. Você tem priorizado Deus na sua vida? O seu amor ao próximo? Você tem se preocupado com aquele que está ao seu redor? Você tem amado Deus? Você tem amado mais o seu próximo? Mais e mais. Eu preciso a cada dia refazer a minha matemática com Deus. Todos os dias. Todos os dias. E Deus tem sido fiel.